pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, estou ensinando para vocês espanhol instrumental. Agradecendo a toda a equipe do SCAC, em especial ao Cabo Tel. Nessa aula nós vamos ver alguns elementos que vimos na aula passada, aprofundar outros, vamos entrar de sola em outros textos e vocês vão perceber que com o passar do tempo, à medida que nós formos lendo cada vez mais textos, vocês vão perceber que os textos vão ficar mais fáceis de serem lidos. O conhecimento é cumulativo, sobretudo em línguas, então a sua capacidade de observar o texto e já ser capaz de entender aquilo que ele está dizendo, com o passar do tempo vai ser ampliada. E aí você vai conseguir fazer a prova de espanhol bem rápido e acertando a maioria das questões. Lembrando que não é necessário que você seja capaz de entender todas as minúcias do texto. Existirão palavras que você não vai entender. Isso é normal, não entrem em pânico, não se desesperem, isso vai acontecer. Aqui eu vou tentar explicar a maioria dos termos. Você vai ser capaz de entender, mas na prova vão ter coisas que você não vai saber. Não se desespere, o importante é que você seja capaz de aprender de maneira global como se ler o texto para que você consiga resolver dentro da questão que aparecer, qualquer que seja, entender o sentido e aí responder as perguntas. Quase sempre os textos vão ser textos não muito avançados, vão ser textos tranquilos e que vão tratar, na maioria das vezes, sobre temas relacionados à língua e à cultura espanhola, tá? Então, hoje a gente vai começar nesse segundo texto aqui, que foi um texto que caiu na prova da UFMG, um texto com um nível de dificuldade relativamente maior do que o texto anterior que a gente viu, que tratava da língua espanhola como um todo, tá? E aí vamos tratando nos termos, vamos aprofundar em alguns elementos gramaticais, e aí as coisas vão começar a se encaixar, tá? Então aí no slide 1, galera, a gente já tem, requiem por las lenguas indígenas. Caso você não saiba o que é um requiem, quase sempre é um tipo de música fúnebre, né? Uma música que você toca em funerais e etc. Caso você não saiba, você chegou ali, viu aquele título, não precisa se apavorar, porque dentro do texto vão te dar elementos que você vai conseguir conectar qual é o real significado dessa palavra. Acontece muito do aluno, às vezes, travar. Ele olha essa palavra tipo requiem e fala, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, eu não vou conseguir ler o texto. Calma. Algumas vezes a banca, de maneira proposital, coloca uma palavra que parece uma palavra muito difícil, o aluno já entra em pânico, se desespera e depois ele já desaba e não consegue fazer o resto. E muitas das vezes, as outras palavras do texto são palavras tranquilas, que você conseguiria ler de maneira sossegada. Só que acaba que você não faz isso porque você se desesperou lá em cima, tá? E aí nós temos Madrid, ou seja, o texto foi escrito em Madrid, tá? La mayoría de las 6.000 lenguas que existen en todo el mundo se encuentran en peligro de extinción. La internacionalización de los mercados financieros, la difusión de la información por medios electrónicos y las corrientes migratorias almacenan sobre todo las lenguas indígenas según la UNESCO. Então, ameaça, não falei almacena, é ameaça. Então, observem que logo nesse início aqui desse parágrafo, esse texto vai estar cheio daqueles elementos que a gente viu na aula anterior, o lá, o las, o el, que são os artigos em espanhol, né? Ou seja, artigo o, artigo a, os e as. Então, logo aqui de cara no texto, já começou a aparecer aqueles elementos que a gente viu da vez passada, tá? E aí nós temos alguns elementos de leitura que, se você pegar lá no início, ó, vamos pegar lá no início. Maioria. Pode ser que, a princípio, quando você bata o olho nessa palavra, você diz, poxa, mas o que isso quer dizer? Caso você não saiba como se lê essa letra. Então, essa letra você vai ler como I mesmo, como DI, tá? Que são as mais comuns. Então, você pode ler como maioria ou como maioria. Qualquer uma das duas formas são passíveis de letras. Pode ser maioria ou maioria. Existem exceções, tá? Esse daqui, a gente pode dizer que esse daqui é a esmagadora maioria
dos falantes falam assim, tá? Então a esmagadora maioria dos falantes eles vão falar dessa forma e eles inclusive vão revezar. Então, alguns vão falar maioria e o mesmo sujeito vai falar maioria, no mesmo cara. E por que eu estou dizendo que você precisa saber isso? Você, mas professor, isso aqui é um curso experimental de leitura de espanhol. Eu não vou falar espanhol. Eu não estou aqui para falar espanhol. Eu estou aqui para ler um texto em espanhol, responder as perguntas de maneira mais sossegada possível e passar no Enem. Eu entendo, jovem padawan. O problema é o seguinte, que quando você sabe mais ou menos como se fala, quando você tem consciência de como você lê, muitas vezes, aquela palavra em espanhol que para você é um mistério, que você olha e não consegue identificar, se você for capaz de lê-la em espanhol, associando a sonoridade dela com o que ela está escrito, muitas vezes essa palavra acaba sendo puxada para o português, tá? Então, por exemplo, se você não sabe como é que lê isso daqui e você lê errado, é possível que você não entenda que isso aqui é maioria. É simplesmente isso, maioria. Né? Então, assim, o cara pode achar que, como é uma língua estrangeira, está sendo lida de outra forma. Então, por mais que a gente está falando de um curso que objetiva leitura, algumas coisas de pronúncia vocês têm que saber, tá? Algumas coisas de pronúncia vocês têm que saber. Então, por exemplo, aqui, se você está falando do espanhol platense, que é um espanhol que se fala em Uruguai e Argentina, eles usariam como se fosse um ch aqui. Então, o argentino diria maioria. Um uruguaio também diria maioria e não maioria. Aí já seria mais difícil de associar. Então, imagine, se um argentino falasse essa palavra, você teria mais dificuldade de entender do que um colombiano, por exemplo. Então, essas questões de pronúncia vão te auxiliar no momento de leitura, tá? Então, alguns detalhes como esses são necessários que a gente chame atenção para que vocês sejam capazes, dentro da leitura, de fazê-los, tá? Então, beleza, creio que aqui não tem mais nada muito complicado. Vamos para o segundo parágrafo aqui. Ó. El número de parlantes es el principal indicador de la esperanza de vida de un idioma. Para que una lengua sobreviva, es necesario que sea hablada por 100.000 personas. Aquí tenemos una palabra bonita, sobreviva. Ustedes ya deben ter percebido, entonces, que en español la pronuncia de V e de V é igual. Então vocês vão perceber, sobretudo quando a gente estiver lendo textos, quando eu estiver lendo os textos com vocês, que o B e o V em espanhol, a pronúncia é a mesma. Então, numa escola, por exemplo, quando a professora lá do primário diz um ditado baca, a palavra baca, um aluno não vai saber se a gente escreve com B ou se a gente escreve com V. Sendo que essa daqui é a vaca normal, o animal lá que dá leite. Isso aqui é carro, automóvel. Então, se você falar vaca, a pessoa não sabe. Porque a pronúncia é rigorosamente a mesma. Então, em espanhol, a gente pode dizer que não existe V, a letra V. O som V não existe. A letra V existe, o som não. Então, é por isso que a gente diz ali, ó, sobreviva y no sobreviva, ¿ok? Entonces, sobreviva es necesario que sea hablada por 100.000 personas. Pero, entonces, lembrando lá da vez passada que eu passei o pero, sin embargo, o sino e o mas são sinônimos para mas, tá? E o mais comum, que você mais vai ouvir, que você mais vai ler nos textos, é este pero, tá? Então, o que mais tem é pero. Pero, si tomamos como referencia esta cifra, el panorama es bastante desolador, ya que más de la mitad de las lenguas son habladas por menos de 10.000 personas. O sea, casi todas van a morir, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos una otra cosa, que é esse mais, tá? Como eu disse da vez passada, que ele é o sinalzinho de mais, tá? Então, o mais é o mais da matemática, que é diferente desse mas aqui, sem acento, que esse mas sem acento ele quer dizer pero. Então a pronúncia vai ser rigorosamente a mesma, mas esse aqui quer dizer mais, como está aí bem mostrado no contexto. Ó.
Más de la mitad, ou seja, esse mais aqui, tá? Bueno, siguiendo entonces, la situación es especialmente alarmante en Latinoamérica, cuna de 400 de las 5.000 lenguas indígenas que existem atualmente. Então, uma palavra que eu acho que dificilmente você conseguiria bater o olho nela e perceber, que temos aqui, ó, cuna de 405.000 lenguas. O que poderia significar essa palavra? Pense dentro do contexto. Aqui ele está falando de nascimento de línguas. Dentro desse contexto, um texto que está falando sobre nascimento e fala da quantidade de línguas, obviamente aqui, esse cuna, ele é traduzido como berço, tá? Mas você conseguiria entender, talvez não traduzindo exatamente como berço, porque a distância da tradução seria muito grande, mas você conseguiria entender, vamos supor que você não entendeu como berço, que é o que significa, mas você entendeu como origem, não teria problema. Dentro do contexto, você consegue perceber que esse cuna, porque metaforicamente não significa exatamente origem. Então, claro que não tinha um berço de onde as línguas saíram, não é isso. Então, cuna está querendo dizer origem, tá? Então, origem de 400 das 5.000 línguas indígenas que existem atualmente. Em Guatemala, alrededor de 60% da população é indígena. Outra palavra interessante, alrededor, ao redor, ou seja, mais ou menos, por volta de. Então, por volta de 60% da população é indígena. Sin embargo, que está aqui, igual que pero, igual que más, el desuso de las lenguas maternas ha provocado que los 21 grupos etnolingüísticos mayas del país sumen tan solo 3 millones de habitantes. Entonces tenemos ha provocado. Bueno, então aqui é importante a gente começar a entender, que vocês comecem a perceber dentro do texto, tá? Às vezes, de maneira não totalmente direta, de maneira não totalmente específica, o que determinado verbo está significando. Não é para você se preocupar em saber se isso aqui é um pretérito perfeito do não sei o que, do subjuntivo, do sei lá das quantas. Não é isso, tá? O que eu quero que você comece a perceber já logo nesse início de caminhada na língua espanhola é tentar identificar esse verbo, ele está sendo colocado no presente, no passado ou no futuro. Esse verbo, ele é uma certeza ou ele é uma possibilidade, tá? Por quê? Essa é a primeira etapa para que você seja capaz de entrar dentro do texto de forma profunda, tá? E porque os padrões vão se repetir. Então, quando você vê um verbo como esse aqui, né, que lá está dizendo a provocá-lo, caso você já soubesse espanhol, você ia saber que isso daqui é um tem, né, e aqui seria tem provocado, tá? Porém, essa estrutura do espanhol com ha provocado, ha hecho, ha dicho, ha logrado, ha muerto, essa estrutura, ela tem duplo significado. Ela pode tanto significar um presente, tá? Então, tem provocado, como pode significar um passado. Então, isso daqui você pode entender como tem provocado ou como provocou. Então, aí seria uma diferença clara com relação ao português. Esse tempo depois será melhor estudado, vou mostrar para vocês. Mas, de toda forma, esse tempo ele vai ter dupla interpretação dependendo do contexto. E aí, quem que vai ditar e como é que nós vamos conseguir perceber vai depender do texto. Quando a gente volta no texto, lá vai dizer de las lenguas maternas a provocá-lo, ou seja, provocou que os 21 grupos etnolinguísticos maias do país somem apenas 3 milhões de habitantes. Então, aqui no caso, a gente percebe que é um passado. Tá? Então, a gente consegue entender dentro do contexto que isso aqui significa provocou. Ou seja, não é que tem provocado, não é um presente, é um passado. Tá? Então, esse tipo de análise, claro que eu sei que vocês não vão conseguir olhar para uma determinada estrutura, já bater o olho e já conseguir identificar. O que vocês precisam é olhar o entorno do texto, tá? Lembrando que a própria palavra texto significa uma camada de uma coisa trançada em outra. Então, é claro que você necessita
de ver o redor do texto para você conseguir chegar na palavra em si. E por isso que não tem problema que você tenha alguns pontos falhos, alguns pontos cegos, alguns pontos que você não consiga ver. Não vai ter problema porque o resto do tecido da textual, da linha que for puxada, esse resto vai conseguir amarrar a interpretação. O importante é que você consiga ver a floresta e não só a árvore. Você tem que conseguir ver o geral e não só o que está ali de específico, tá? Bom, então imagino aí que vocês devem ter percebido que esse texto não é lá muito complicado, é um texto até relativamente fácil. E aí vamos tentar ver as perguntas, tá, pessoal? A primeira pergunta lá então está dizendo, ó, sin embargo, e volta de novo em palavras, mas em palavras que funcionam como sin embargo, pero, mas, que são palavras que vão estar sempre repetindo, e o material e as aulas vão repetir esse sentido, porque vocês precisam pegar essas palavras que são palavras-chave, tá? Lá diz, sin embargo, el desuso de la lengua materna ha provocado, blá, blá, blá. Esta frase, la palavra destacada, puede ser substituída por no obstante, además, por tanto ou por ello. Então aqui, ó, o no obstante vai ser igual que o português. Agora, vamos tentar pelo contrário, ó. Portanto, vamos imaginar assim. Se o sin embargo, ele quer dizer mas, então vamos tentar fazer esse trabalho de CSI do texto, digamos assim, tá? Se esse sin embargo, ele quer dizer mas, tá? Quer dizer, é uma ideia oposta. Obviamente, se a gente tem um portanto, então nota que em espanhol e em português a gente faz junto, né? Portanto, em espanhol vai ser por tanto. E aí, a questão da pronúncia que eu tinha dito para vocês, ela entra em campo de novo. Porque por mais que em português você escreva junto, na hora que você falar portanto, você vai falar junto do mesmo jeito. Então significa a mesma coisa, tá? Então nesse caso aqui, não é um portanto, né? Não é um portanto, a gente já pode eliminar a C. Vamos pensar na B, además. Então, además, além disso. Além disso, o desuso das línguas maternas, blá, blá, blá. Não, então, sin embargo, o sentido é de mas. Então, não pode ser esse também. Então, sobrou por ello e por... Então, por ello e qualquer outra, no obstante. Então, no obstante, é claro que o sentido é muito mais parecido com mas, tá? Então, lógico que a resposta seria essa, mas aqui eu queria mostrar um outro ponto para vocês, que é este ello. Esse ello em espanhol, vocês não confundam com el, tá? Nós vamos ver daqui a pouco os pronomes, mas já vou adiantar. O ele em espanhol, ele quer dizer ele, tá? E nós já vimos um outro el, na vez passada. O ele sem acento, que quer dizer o, tá? Então, em espanhol, nós temos o acento em espanhol, vocês já conseguiram perceber que é um negócio complicado. Você tem que ficar muito esperto com o acento, porque ele vai mudar a palavra completamente, bem como em português também. Mas em português a gente já está meio acostumado, fica mais fácil. Em espanhol muda da água para o vinho. Então a gente tem o ele com acento, que quer dizer ele, que quer dizer ele, né? Então vamos pegar numa frase. Por exemplo... si pensamos algo así, el jugador es el goleador del equipo. Vamos dizer assim, não, del... Blá, 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 blá. Então, vejam bem, aqui nós temos um ele, tá? Ele, jogador, é ele. E aqui nós temos um o. Notem que a pronúncia não tem diferença nenhuma. Então, se tu disse ele, ou se tu disse ele, o cara que está falando e que fala espanhol, que ele escuta o espanhol, ele não escuta diferença nenhuma, porque não existe diferença nenhuma. Essa diferença ela é apenas e tão somente uma diferença gráfica, é uma diferença de escrita, ela não é uma diferença de fala, entenderam? Então, assim, quando você diz essa frase, ele, jogador, é o goleador do time, blá, blá, blá. Isso aqui na hora que o camarada vai dizer, ele vai dizer exatamente da mesma forma, tá? Então, ele quer dizer ele com acento e o ele sem acento quer dizer o. E existe o danado do ello. Este ello não quer dizer ele, tá? Então você não vai colocar como ele. O ello
quer dizer isso, tá? Quer dizer isso. Vou colocar entre comilhas aqui para vocês saberem que está em português, né? Então, ello quer dizer isso, uma tradução para o português. Então, o ello não tem nada a ver com ella. Nós vamos ver depois o pronome, tá? Qual que é o feminino de ele? O feminino de ele é ella. Ella quer dizer ela. Então, por dedução, se você tem uma palavra que é ella, que quer dizer ela, é muito comum o aluno já fazer a associação, que é uma associação correta, né? Se você tem isso aqui que quer dizer ela, uai, ele colocou o O ali, é claro que o sujeito vai achar que é ele, mas não é ele, tá? O feminino é ella, que quer dizer ela, mas o masculino é ele, tá? Então, ella, ele. E o ello quer dizer isso. Então, por ello seria por isso. Então, é claro também que não faz sentido, né? Não é essa a resposta. Mas percebam que o material já está tentando, né? E a ideia é fazer com que você vá aos poucos expandindo o seu vocabulário, que você vá aos poucos sendo capaz de perceber mais elementos de espanhol, sobretudo elementos que causam dúvidas, como esse, tá? Dessa forma, vamos para a questão 2. Na questão 2, está te dizendo assim, ó, segundo o texto, é incorreto afirmar que o número de hablantes y el indicio fundamental para la vida de una lengua. Entonces, hablantes, la persona que habla. Creio que não foi difícil para vocês perceberem, né? E olhem que tem um E lá no início de novo, né? Então, o número de falantes, tá? B, casi todas las lenguas existem en el mundo pueden ser extinguidas. Una lengua sobrevive si es hablada por 100.000 personas. 400 línguas indígenas se extinguiram em América. Então, aqui no texto, aqui nessa pergunta, eles estão te pedindo a resposta incorreta. Isso é particularmente importante porque acontece muito do aluno, às vezes, saber a resposta, mas como ele não leu a pergunta direito, ele não consegue responder. Pensa nesse caso, ó, se você vem aqui e não entende esse incorreto, você acha que eles estão perguntando correto, você já vai marcar a letra A, porque a letra A está certa pelo texto, né? O número de falantes da língua é um indício fundamental para você saber se a língua vai sobreviver. Enquanto mais falantes, mais possibilidade de que essa língua sobreviva. Se você tem menos gente falando e essas pessoas, por algum motivo, desaparecem, é claro que a língua vai desaparecer junto. Então, nesse caso, quando você leu incorretamente, você acha, vamos dizer assim, que a pergunta está te mandando procurar a resposta correta, você já ia marcar a primeira. Por isso que é muito importante aquela dica de você escrever na prova. Você poderia, por exemplo, diante de uma pergunta dessas que te diz qual é a alternativa incorreta, ou exceto, que você traduza dizendo procurar, eu sempre fiz isso e sempre funcionou, né? Você pode escrever em cima da palavra, procurar a resposta correta. Aí quando você for ler as questões, você vai procurar a resposta correta. Ou, por contrário, procurar a resposta incorreta. Ou seja, eu tenho que procurar a errada e não a certa. Claro que aqui também é muito facilitado, porque as perguntas aqui costumam ser mais fáceis. No Enem, elas têm uma quantidade maior de linhas, então elas têm um nível de dificuldade maior. Daí, inclusive, a importância de você saber o que eu estou procurando. Eu estou procurando a resposta certa ou estou procurando a resposta errada? É importante você saber para que você seja capaz de identificar qual das duas que é importante, lá que vai estar sendo buscada por você, senão você vai marcar a errada na hora que te pedem a certa, tá? Então, o número de falantes é um indício fundamental? Sim, claro, obviamente. Quase todas as línguas existentes no mundo podem ser extintas. Ali o texto diz que o problema da língua ser extinta é a quantidade. E como lá diz que tem poucas línguas que têm uma quantidade, sim, pelo texto é possível, pelo texto, tá? Que quase todas as línguas sejam extintas. E é uma língua sobrevive se é falada por mais de 100.000. Essas que têm uma quantidade definida, elas costumam ser mais fáceis de serem afirmadas ou negadas, porque você pode simplesmente voltar lá no texto, ó, uma língua sobrevive se é falada por 100.000 pessoas, você volta lá no texto, você consegue identificar rapidinho, só batendo o olho no texto, você já consegue achar 100.000 pessoas, porque ali não te deram
a numeração. Tá? Então você teria que voltar no texto apenas procurando onde é que está essa danada dessas 100.000. E voltando lá no texto, você já consegue achar rapidinho. Já que lá la mitad de la lengua son hablada por menos de 100.000. E você tem logo na linha acima também. Para que uma língua sobreviva, é necessário que seja hablada por 100.000. Então, essas que têm números são marcadores textuais, tá, que a gente chama. E uma das coisas que o examinador está procurando quando ele te dá esse tipo de questão é saber se você tem a habilidade de voltar no texto e conseguir identificar lá no texto lá aquilo que te pediram, tá? Então, assim, seja rápido, fica ligeiro quando cair uma questão dessas, já volta no texto, já procurando essas marcas textuais de numeração, porque elas vão te ajudar a identificar. Percebam que aqui, de maneira até intencional, eles não colocaram dentro da pergunta o número da linha. Por quê? Porque ele está querendo julgar se você tem uma estratégia de leitura que se adeque à situação. Então, assim, se eu já estou te dando um número, 100.000, no próximo aqui são 400, se eu já estou te dando um número, eu não preciso te dar as linhas. Você já tem que ser capaz de, sabendo o número, voltar no texto e procurar a linha. Então, essa é a ideia. Por quê? Lembre-se, a prova ela se trata de interpretação de texto. O que eles estão julgando aqui? Se você é capaz de interpretar o texto. E como é que você interpreta o texto? Buscando através das pistas dos marcadores textuais, tá? É assim que funciona. Então aqui a banca estava testando a sua estratégia textual. Então quando você volta ali, ó, 400 línguas indígenas se extinguiram solo em América. Quando a gente volta no texto lá, eles vão dizer lá, las situaciones especialmente alarmantes em Latinoamérica, cuna de 400 de las 5.000 línguas indígenas que existem atualmente. Então, aqui ele está dizendo que lá é o berço de 400 línguas que existem atualmente. Ele não está dizendo que foram essas 400 línguas que se extinguiram, né? Então, não é que 400 línguas indígenas desapareceram. É que lá é o berço, é onde nasceram as 400 línguas. Portanto, obviamente, como é que a gente está procurando a errada, essa seria a errada, tá? E aí o mais importante aqui não é nem você acertar ou errar, o mais importante aqui é você entender o processo pelo qual você vai buscar dentro do texto a informação que vai corroborar a sua etapa de marcação de resposta certa ou errada. Nesse caso aqui eles estavam querendo a errada. Ok? Então vamos para a terceira que está dizendo o seguinte. Las corrientes migratorias amenazan sobretudo a las lenguas indígenas. E aí nessa aqui ele já te deu a linha, né? Linha 5 e linha 6. En esta frase, a expressão destacada solo no puede ser substituída por. Nesse tipo de questão aqui, quando eles já te dão a frase toda, você não precisa voltar no texto. Eu sei que muitas vezes o aluno fica inseguro, ele quer voltar no texto, lê o texto todo de novo, mas você tem que lembrar que em provas de interpretação de texto, sobretudo numa prova como o Enem, que é uma prova gigante, se você ficar voltando no texto toda hora para você tentar ler o que já está dado na pergunta, você vai perder muito tempo. Então, acontece demais do aluno chegar para a gente e dizer, olha, eu até a questão tal eu fiz direitinho. Quando chegou na outra eu chutei tudo. Por quê? Chega uma hora da prova que você perdeu tanto tempo voltando para ler o que você não deveria ter lido, porque já está dado aqui, e isso faz com que você perca tempo lá na frente. E uma das coisas que a prova está julgando é, você é capaz de ler rápido? Você tem estratégias eficientes de leitura? E uma das estratégias de leitura é, para que você vai voltar no texto se eu acabei de te dar aqui já a frase completa? Então percebam que aqui eles estão te dando, vamos dizer, quase que uma isca. Eles te dão a isca da linha 5 e 6 e diz assim, volta lá, volta lá. Aí se você bobão voltar, você vai estar perdendo segundos preciosos que depois vão fazer falta quando você tiver que responder a 180 questões. São muitas questões, então você não pode ficar perdendo tempo de vai e volta no texto à toa. Você só pode voltar no texto caso você não tenha sido capaz de entender a questão, ou se você realmente necessitar fazer isso. Ou seja, a banca, de certa forma, ela sempre vai deixar casca de banana para fazer você perder tempo à toa. Então, nesse caso aqui, é suficiente. Tem casos que não é, que você realmente, efetivamente, tem que voltar no texto
Mas nesse caso aqui é mais do que suficiente. Então, nesse caso aqui, você pode simplesmente tentar substituir as questões que estão sendo dadas pela palavra lá em cima e você já vai conseguir acertar, tá? Então, ele vai dizer, las corrientes migratórias ameaçaram sobretudo. Aquela técnica que eu disse de você escrever, nesse tipo de questão, funciona muito bem. Então, você pode vir, pegar a letra A, fundamentalmente, e colocar lá em cima. As correntes migratórias ameaçam fundamentalmente as línguas indígenas. Ó, deu certo, funcionou. Já na B, basicamente, ameaçam basicamente, também dá certo. Agora a C, ameaçam apenas, ou seja, somente as línguas indígenas. Ó, já é um sinal de alerta. Ó. Fundamentalmente, basicamente, não é igual a apenas, tá? E a outra é principalmente. Então, notem que nós temos a B e a D, que são sinônimos. Elas querem dizer a maior parte. E a outra ela quer dizer apenas, quer dizer só. Então, aqui temos de novo uma questão que quer que você procure a errada. Então, o que ele está te perguntando aqui? Qual dessas 4 palavras você não poderia trocar o sobretolo? Porque se você trocar o sobretolo, vai mudar o sentido da palavra. Então, qual delas você não pode fazer isso? No caso, vai ser a letra C, solamente, que quer dizer apenas, tá? Então, nesse caso aqui, é uma questão que você deveria responder muito rápido. É claro que eu demorei um pouquinho, porque essa questão eu estou explicando. Mas dentro de um contexto de prova, como essa prova que caiu na UFMG, por exemplo, você tem que responder essa prova ligeiro. Essa questão que tem que ser ligeira. Vamos dizer, essa aqui tem que ser uma questão bônus. A questão é que você tem que bater o olho e já responder ali em 30 segundinhos para você já ir ganhar tempo para pensar nas outras que são mais complicadas, até mesmo em outras que são maiores, como a próxima, tá?